Olá a todos, essa é a disciplina de Física Zero, meu nome é Olavo e essa é a segunda aula sobre funções compostas inversas. Nessa aula nós vamos trabalhar mais com a ideia de função inversa, mas para introduzir essa noção nós vamos usar o que nós já aprendemos sobre função composta. Então vamos começar com uma intuição associada à noção de função inversa. Ora, nós já tínhamos visto sobre algumas coisas sobre funções compostas. Imagine que a gente quer entender o que é uma função inversa. Nós temos a função f de x, que leva o número x no seu correspondente f de x1. Então, x1 elevado em f de x1. Ora, o que a função inversa deve fazer? Ela deve pegar este número que está aqui, que é o f de x1, e levar de volta em x1. Então vejam que a noção que está por trás disso daqui é uma noção de função composta. Só que desta vez a composição ela é feita sobre a própria função. Então vejam, em x1 eu fui até a função f de x1. E agora eu quero uma função que aplicada sobre a f de x1, g, me retorne exatamente ao valor que eu tinha antes. Ou seja, desfaça o que a f fez. Isso daqui nada mais é que a g da f de x1. Agora, notem que para isso poder acontecer, nós temos que ter algumas coisas bem definidas. Então, por exemplo, a relação que está representada aqui, ela é perfeitamente uma função. Ela não é uma função bijetora, mas ela aqui está pegando um número aqui, levando um outro elemento aqui, está pegando um outro número, levando o mesmo elemento, isso não é um problema, e ela está pegando este número e levando aqui. Só que, se eu quiser fazer agora o retorno, ou seja, se eu quiser fazer com que B se torne o domínio e que A se torne a imagem, então os dois pontinhos que eu tinha aqui se tornam os dois elementos aqui. E os três elementos que estão aqui se tornam elementos do contradomínio. Ora, o que vai acontecer? Eu tenho que fazer com que essas relações que estão estabelecidas aqui em termos de setinhas invertam sua direção. Então, este elemento ia neste elemento de B, a volta é essa aqui. Este elemento ia no mesmo elemento de B, a volta é essa aqui. Mas aqui eu tenho, nesse caso que está aqui, eu tenho um problema. Porque eu tenho um mesmo elemento indo em dois elementos diferentes do um outro conjunto. E isso daqui não é uma função. Então, nesse caso, isso não é função e eu acabo tendo uma situação em que eu não tenho a função inversa. Então, reproduzindo aqui aquela mesma situação, o que eu posso fazer para garantir que a minha função vai ter uma inversa? Eu, na verdade, faço uma restrição do meu domínio. Ao invés de pegar todos os elementos do meu domínio, eu pego apenas parte deles. Quando eu faço essa restrição do domínio, aí agora eu tenho uma situação que é inversível, que é simplesmente se obter a setinha de volta. E tanto a ida é uma função, quanto a volta também. Vamos ver isso com um pouquinho mais de detalhe. E isso vai nos levar à definição do que seja uma função inversa. Então veja. A ideia é de composição de novo, né? Eu pego a função, o número x, a variável x,
e a função f me leva nos valores f de x que pertence ao conjunto B. Ora, a composição faz o quê? Me pega esses valores de f de x e me leva em valores de g de f de x, que estão, na verdade, num conjunto C. Ora, mas o que eu quero fazer? Neste caso, eu quero que este conjunto C seja exatamente o conjunto A. Então, a situação que eu tenho, que já tinha sido apresentada na imagem anterior, é essa daqui. A função faz e a sua inversa desfaz, falando assim em termos mais intuitivos. Mas o que tem que acontecer então? Isso é uma função composta, este daqui é o y, este daqui é o g de y, e o que o g de y tem que ser? Para que o g seja a função inversa, o resultado da aplicação dele sobre a f tem que resultar no número que nós queríamos desde o início, que é o próprio x. Então é fácil encontrar uma inversa fazendo a composição. A composição entre elas tem que dar o valor x, que é o que está representado aqui. Vamos ver como é que isso funciona do ponto de vista do gráfico. E aí, com isso, nós acabamos fazendo alguns cálculos aqui também. Veja, vamos supor que nós tenhamos a função f de x, 2x menos 14, que é uma função afim. Então, na verdade, nós queremos uma função g, tal que g composta com f em x seja igual ao próprio x. Então, eu posso pensar assim, ou o contrário, né? Ou também vale a f composta com a g de x seja igual a x. Tanto faz. Então, na verdade, eu poderia escrever isso aqui, ó. O f composto com g, nós não já vimos que é o f de g de x? Então, vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos anteriormente e escrever isso aqui como sendo 2g de x menos 14. Essa é a composta. Então, 2g de x menos 14 é a composta e eu exijo que ela seja igual a x. Por que eu exijo isso? Porque eu quero que ela seja inversa, ou seja, eu quero que g seja a inversa da f. Então, é isso daqui que me garante essa inversão. Ora, eu posso resolver isso para g para obter que g de x é igual a x mais 14 sobre 2, que é exatamente o que está apresentado aqui. G de x, nós já vimos, é a f menos 1 de x. X mais 14 sobre 2. Mas o que é mais interessante é o que acontece do ponto de vista do gráfico. Isso é bem bacana. Por quê? Do ponto de vista do gráfico, o que acontece é que a função x, ou seja, essa função aqui, y igual a x, ela é uma divisora em partes especulares, né? Ou seja, que se refletem através dela certinho, da função original e sua inversa. Vamos ver por que isso acontece? Vejam só. Vamos calcular quanto que é o f de 0. Como a função f é 2x mais 14, o f de 0 é igual a 7. Perdão. O f de 0 é igual a menos 14. Vamos calcular o valor da função em x igual a 7. Em x igual a 7, que a nossa função é essa daqui, né? Em x igual a 7, a função é 0. Então, em 7, a função é 0. Então,
Será que então o que acontece se eu aplicar a composição dessa função com a sua inversa? Isso aqui é igual a f a menos 1 de f de 7. E por definição, isso tem que ser igual a 7. Tem que ser igual a x. Então, vejam só, o f a menos 1 de 0, porque o f de 7 é 0, o f a menos 1 de 0 tem que ser igual a 7. Olha o que acontece aqui. O f a menos 1 de 0 é igual a 7. Olha só, eles ficam a uma mesma distância da reta y igual a x. Tá certo? Isso vai acontecer com quaisquer dois pontos que eu escolho aqui. Eu escolhi pontos sobre o eixo, porque esses tornam a visualização mais simples. Tá certo? Isso não funciona só para funções lineares, não. Por exemplo, você tem aqui uma função f de x é igual a 4 menos x ao quadrado. A primeira questão aqui é saber se essa função do jeito que está admite inversa. Uma boa maneira de se ver isso é calculando, obtendo o gráfico dela. Abscissa, ordenada, as raízes são x igual a mais ou menos 2, menos 2 está aqui, mais 2 está aqui. A função é mais ou menos isso daqui, com cavidade para baixo, por conta do negativo. Mas aqui nós temos um problema. Veja, nós temos uma situação aqui em que um x está indo nesse y e um outro x está indo nesse mesmo y. Lembra que isso aqui acontece? O nosso x aqui é o A, o nosso y é o B. Eu tenho dois elementos de x indo no mesmo y. E eu sei que isso não vai funcionar. Isso não vai me permitir ter uma inversa. Então, o que eu faço? A mesma ideia. Eu restringo o domínio, por exemplo, pegando apenas os elementos positivos. Aí eu tenho este, mas eu deixo de ter este daqui. Essa função passa então a ser uma função inversível. Vamos calcular a inversa dela? Eu sei que f de x é igual a 4 menos x ao quadrado. Então eu posso calcular a f da g de x, colocar g de x por enquanto, que é igual a 4 menos g de x ao quadrado. Mas isso tem que ser igual a quanto? Por definição, isso tem que ser igual a x. Então, eu tiro que a g de x ao quadrado é igual a 4 menos x. Isso implica que a g de x tem que ser a raiz de 4 menos x. E aí a grande pergunta que se faz é, mas é mais ou menos essa raiz? Tá certo? E aí a escolha do sinal mais se dá se nós olharmos exatamente aquilo que nós vimos falando aqui. Nós temos aqui essa relação e a função, então, que corresponde à inversa é essa que está aqui. Notem que existe um ponto em que ela se toca. Isso evidentemente não é sempre verdade, mas nesse caso é verdade. Para o ponto de interseção, chamar assim, ponto de interseção, o que acontece? Neste ponto, vamos chamar esse ponto aqui de x0, a f de x0 é igual a f a menos 1 de x0, que é inclusive igual a x0, tá certo? Então notem o que vai acontecer. Eu posso aplicar a composta aqui dos dois lados, e desse lado aqui eu coloco f de f a menos 1 de x0, que é igual
a f de x0 e é igual a x0 também. Então, na verdade, eu tenho que nesse ponto, a f composta com ela mesma dá o próprio x0. Então, isso é uma propriedade que pode ser usada para se calcular o ponto em que uma função cruza com a sua inversa. Lembrando que nem sempre esse ponto vai existir. Então vamos voltar aqui e pegar um exemplo um pouquinho mais complicado daquele que nós tínhamos apresentado anteriormente. Tá? Isso vai nos permitir trabalhar com questões um pouquinho mais complicadas. Então vejam só, eu tenho aqui uma função y é igual a 2x mais 1 sobre x menos 3. O que eu poderia fazer de acordo com o que eu já vinha fazendo lá? Eu podia simplesmente escrever o seguinte. Isso aqui poderia ser chamado de f de x, que é igual a 2x mais 1 sobre x menos 3. Ora, a f da g de x seria 2g de x mais 1 sobre g de x menos 3, que é a mesma coisa de escrever esse y aqui, ó. Agora, qual é a exigência que eu tenho para que isso seja, que o g seja a inversa? Para que o g seja uma inversa, então isso aqui seja a inversa, g igual a f menos 1, quanto é que tem que dar o f do g, composto com g? Tem que dar x. Então agora o que eu vou fazer é isolar o g para obter a função dele. Então 2g de x mais 1 é igual a x vezes g de x menos 3. Passo para lá, fica 2 menos x g de x é igual a 1 a menos 1 menos 3x. Então, g de x vai ser igual a menos 3x menos 1 sobre 2 menos x, que é exatamente o resultado que está aqui. Esse método funciona sempre, tá? Funciona sempre. Não tem nenhuma situação em que isso não vai acontecer. Vamos pegar aqui agora um exemplo um pouquinho diferente e vamos dizer o seguinte. f a menos 1 ela é a função inversa da função f de x, que é igual a 2x mais 3. Ora, quem é f a menos 1? É fácil. F da g de x tem que ser igual a 2g de x mais 3. E isso, para ser que o g seja inverso, isso tem que ser x. Então, a g de x vai ser x menos 3 sobre 2. Então, isso daqui é a própria função inversa procurada. Mas então, a função inversa de 2 vai ser igual a 2 menos 3 sobre 2, que é igual a menos meio. Letra E. Tá certo? Então, esse tipo de raciocínio pode ser sempre usado. Um adendo sobre isso daqui pode ser dado se nós tivermos a função y de x igual ao logaritmo de x e g de x é igual a e elevado a x. Se nós temos isso daqui, quanto que é o y do g de x? Eu pego onde tem x, substituo por g de x, que é e elevado a x. Mas o logaritmo da exponencial, eu posso usar aqui uma daquelas simplificações. Eu tenho isso daqui, o logaritmo neperiano de e é igual a 1, isso é o próprio x. Ora, se y de g de x é igual a x, é porque g é a inversa de y. Então, com isso, nós obtemos a ideia que a função exponencial é a inversa da logaritmo
E a logarítmica, evidentemente, é a inversa da potencial, da exponencial. Então, com isso a gente termina essa parte de funções compostas inversas e, na verdade, a unidade toda de funções. É interessante, então, ir aos questionários para poder fixar melhor essas ideias. Obrigado por assistir.